Olá, queridos alunos e alunas aqui da Inova Educação. Estamos de volta para tratar dessa vez de um tema que eu gosto muito, que está muito presente no meu dia a dia e que é um dos atos que eu mais gosto de trabalhar aí. Não sei vocês, mas eu gosto muito, que é a sustentação oral. Eu sou sua professora, meu nome é Jéssica Barros, eu sou advogada especialista na atuação recursal. Eu atuo tanto em tribunais locais, TJs e TRFs, quanto em tribunais superiores, STJ e STF. Eu também sou pós-graduada em Direito Processual Civil e Empresarial pela Faculdade Legale e sou especialista na atuação judicial em tribunais pela Universidade de Fortaleza. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para a nossa aula de hoje, para esse nosso curso de sustentação oral, onde vocês vão aprender a como fazer esse ato na prática, para que vocês possam ter mais segurança no dia a dia de vocês, na atuação de vocês e também para que vocês possam entregar uma prestação jurisdicional mais adequada, mais ampla e mais efetiva para o cliente de vocês. Bom, antes da gente começar, eu vou falar para vocês como vai funcionar este nosso curso. Esse nosso curso é um curso de sustentação oral, em que você vai aprender a como se preparar para o ato. Então, nós vamos ter 3 blocos de 20 minutos cada um, e nós vamos aprender nesses 3 blocos. No bloco número 1, como funcionam as sessões de julgamento. Então, vocês vão entender quais sessões de julgamento existem, quantos tipos de sessões de julgamento existem e como é a participação do advogado nessas sessões de julgamento. Esse vai ser o nosso bloco 1. No nosso bloco 2, vocês vão aprender a importância da sustentação oral e como é o procedimento que vocês devem ter para que vocês possam realizar a sustentação oral dentro da sessão de julgamento. E aí, por fim, no nosso último bloco, já que vocês já aprenderam nos blocos anteriores como funcionam as sessões de julgamento e depois como vocês fazem para poder participar dessas sessões, fazendo a sustentação oral, a gente vai trabalhar efetivamente o ato. Então, como vocês se preparam para essa sustentação oral? O que vocês têm que ter ali de preparo para chegar lá no dia da sessão de julgamento, se colocar na tribuna e fazer a sustentação oral? Esse vai ser o percurso que nós vamos recorrer dentre aí esses 3 blocos de 20 minutos cada aula, ok? Então, vamos lá, direto para o nosso primeiro bloco, começar aqui a nossa aula, começar entendendo como funciona as sessões de julgamento. Eu vou colocar aqui para vocês na tela o meu slide, tá? Então, só um minutinho para eu poder abrir. Já está aí na tela, acredito que vocês estejam vendo, então vamos começar aqui a trabalhar nosso tema. Bom, existem 3 modalidades de sessão de julgamentos atualmente hoje nos nossos tribunais. Essas sessões são a sessão virtual, que na prática e no dia a dia a gente chama de plenário virtual. Nós temos também a sessão telepresencial ou mista, que a gente chama de plenário telepresencial ou plenário misto, e nós temos a sessão de julgamento presencial, que são os plenários presenciais, tá? Essas são as 3 modalidades. Quais são as diferenças entre essas modalidades? Nós vamos começar a pontuar agora. Bom, primeiramente a gente tem a sessão virtual. O que é uma sessão virtual? Plenário virtual. Ele é um plenário que ele acontece de forma sistêmica dentro do próprio tribunal. Então, ele é aberto ali no sistema do tribunal, tanto que ele é estendido, ele dura aí alguns dias. Então, você tem lá o relator que ele recebe, vamos começar assim, você tem o seu recurso, né? Você apresenta o recurso, vamos dar o exemplo de um recurso de apelação. Você apresenta o recurso de apelação, aí ele é distribuído ali dentro do tribunal para uma das câmaras, ele na sequência é distribuído a um relator,
e esse relator vai fazer o relatório ali do recurso, do processo, dos autos, e vai depois encaminhar para análise, vai fazer análise, proferir seu voto, e os demais julgadores que compõem aquela Câmara de Julgamento também vão proferir os seus votos. E aí a gente tem sempre nessa composição, via de regra, ressalvadas as hipóteses quando a gente tem um quórum ampliado, a gente tem 3 desembargadores votantes, que a gente fala comumente que é o relator e os vogais. Aí, na criminal, também a gente traz o relator, o revisor e o vogal. São esses os votantes, tá? E como funciona, então, esse procedimento ali dessa votação dentro do plenário virtual? O relator, ele insere o voto dele ali, abre a votação no sistema, insere o voto dele, e aí os outros julgadores vão fazer a votação ali também dentro do sistema, ou seja, eles vão fazer um clique ali, efetuar um clique, colocar o voto deles ali, concordando, né, com o voto, seguindo o voto do relator, ou abrindo uma divergência, certo? Eles podem fazer isso de qualquer localidade, eles não estão juntos ali, eles não estão debatendo aquele voto, debatendo aquele processo. Cada um pode estar ou ali na sede do tribunal ou em outra localidade. Para eles votarem, basta que eles acessem o sistema e façam essa votação, tá? É o que a gente chama, até depois eu vou pontuar isso para vocês, do julgamento em lista. E aí, o que tem nessa sessão? Como é a participação do advogado nessa sessão? Na verdade, o advogado não tem uma participação, porque, via de regra, não há como você fazer uma sustentação oral, por exemplo, nem como você acompanhar esse julgamento, porque ele é sistêmico, tá? Então, a gente não tem como acompanhar. Ele abre-se lá, dura, nos regimentos internos ali tem a duração, geralmente é 7 dias, e aí, fechada essa votação, é lançado lá o resultado do julgamento e depois o acórdão, e é aí que você sabe se seu recurso foi ou não provido. Você não tem como acompanhar, não tem como fazer sustentação oral. Alguns tribunais até permitem o envio de sustentação oral gravada, tá? Mas via de regra você não tem como nem fazer a sustentação oral. Então esse é o plenário virtual. Deu para entender isso? Conseguiram pegar que esse plenário ele acontece todo de forma sistêmica, você não tem ali um acesso, você não sabe o que está acontecendo, os julgadores não estão juntos, não estão debatendo aquele voto, é tudo feito via sistema, perfeito? Por que é importante vocês saberem isso? Porque agora eu vou falar da sessão telepresencial e muitos advogados confundem uma sessão com a outra. Eles acham que a sessão virtual é a mesma coisa que a telepresencial, mas não é, tá? A sessão telepresencial ou mista é aquela sessão em que a gente tem uma ocorrência ali do julgamento, então os julgadores estão ali, eles estão presentes e eles fazem o debate daquele voto, daquele caso, eles votam ali tudo na hora. Então, tudo que está acontecendo, você, como advogado, presente na sessão, está acompanhando. E aí ela vai ser telepresencial, que é quando a gente vê aquelas sessões que estão ocorrendo pelo Google Meet. Aí a gente tem, inclusive, tem tribunais que fazem a transmissão dessas sessões lá no YouTube. O TJ do Mato Grosso, por exemplo, ele faz. Então, você tem essas sessões em que o advogado está ali na modalidade virtualmente. Ou mista, que aí ele pode estar presencialmente no tribunal, ou ele pode estar por videoconferência ali por meio de uma plataforma, em geral é o Teams, e fazendo os atos, acompanhando a sessão. Mas nessa sessão, diferente do plenário virtual, há um acompanhamento do advogado. O advogado está lá, ele vai acompanhar tudo que está acontecendo, ele vai poder fazer a sustentação oral dele. Inclusive, na sessão telepresencial, ele vai fazer por videoconferência. Tá? É uma previsão que está no 937, parágrafo 4º do CPC, que permite que o advogado que não está na sede do tribunal faça a sustentação oral
por videoconferência, então por meio digital, e aí você vai estar lá acompanhando todos os atos, fazendo a sustentação oral. Então, essa é a diferença de uma para outra. Na sessão virtual você não acompanha, você sabe que ela está aberta porque é lançada no sistema. No TJ de São Paulo, por exemplo, quando o recurso é distribuído para o relator, aí você tem o tempo ali do regimento que você pode fazer a oposição ao julgamento virtual. Se você não fez, ele segue para o julgamento virtual. E aí eles lançam no andamento, julgamento virtual iniciado. E aí, quando ele acaba, eles lançam lá o resultado, né, que seu recurso foi provido ou não provido, ou parcialmente provido, e aí depois o acórdão é publicado também nos autos. Assim funciona a sessão virtual ali no TJ de São Paulo. Se você pegar uma sessão telepresencial, uma sessão mista, não é assim. Você vai estar lá, a sessão vai estar ocorrendo naquele momento, todos os jogadores vão estar presentes. Você pode sustentar se você fez a inscrição ou só acompanhar. O voto vai ser lido ali pelo relator, discutido pelos integrantes e votado tudo ali. Você já sai com o resultado do julgamento naquele momento, sabendo, inclusive, o relator, se for ele que fizer a minuta, se for feita ali a minuta de voto por ele, ele já lê ali na hora. Se houver uma divergência, aí a gente tem as questões que ele vai para uma próxima sessão, porque a gente tem uma ampliação de quórum para 5 julgadores, então acaba se prorrogando para uma outra sessão para votação. Mas entendido até aqui, sessão virtual é sistêmica, não tem participação do advogado. Sessão telepresencial ou mista não é sistêmica, ela ocorre, está ali acontecendo a participação do advogado. Na sessão telepresencial é tudo por videoconferência, na sessão mista o advogado pode se fazer presente tanto no tribunal, se ele for de lá, ou por videoconferência, se ele não estiver na comarca, da sede do tribunal. Perfeito até aqui? Bom, e a sessão presencial? Bom, a sessão presencial é aquela que ocorre na sede do tribunal ali, todos os atos são feitos na sessão também. Então, você tem toda a dinâmica ali, abertura da sessão, aí você tem o julgamento dos processos da preferência, você tem as sustentações orais e os julgamentos dos recursos ali na hora, você tem todos os atos feitos presencialmente, inclusive o ato da sustentação oral, ele é, nesse caso, feito presencialmente. Então, o advogado está lá presencialmente na tribuna, fazendo ali a sustentação oral. Ok? Conseguiram pegar as diferenças entre uma sessão e outra? Podemos prosseguir? E qual modalidade é melhor? Bom, eu entendo que a melhor modalidade, obviamente, é a modalidade em que você pode acompanhar ali na hora que os atos estão acontecendo. Então, para mim, a melhor modalidade é a sessão telepresencial ou mista ou a sessão presencial, porque você, enquanto advogado, você está ali acompanhando a sessão, você está entendendo o que está sendo julgado e os próprios julgadores, eles trazem uma ampliação desse debate. Então, eles vão discutir ali sobre aquele caso na hora da votação. Então, isso é muito importante, porque se, por exemplo, há ali algum ponto que o relator passou despercebido, quando você está lá e faz a sustentação oral, você pode trazer algum ponto, esse esclarecimento, e chamar a atenção dos outros julgadores para isso. E aí eles pegarem ali para fazer uma análise mais detalhada, que é onde acontece os votos vista, que é quando o desembargador votante ali retira de pauta aquele processo para que ele possa analisar melhor, inclusive até o próprio relator, porque às vezes ele faz uma análise ali, mas na análise que ele fez, ele passou por algum ponto despercebido que você trouxe para ele na sua sustentação oral. Então, ele vai lá e retira o processo de pauta para que ele possa analisar aquele ponto que você trouxe na tribuna.
Se você está num plenário virtual, se o seu processo está num plenário virtual, ele está sendo julgado ali somente com aquela análise do relator, não tem uma ampliação do debate, e ele está sendo julgado sistemicamente em lista, né? Então, eles vão pegando uma lista de processo e vão votando, votando, votando. Então, você perde essa característica de você ampliar o debate, de você poder causar aquela discussão ali, aquela última oportunidade de você discutir fatos, discutir provas, discutir tudo que está no processo, ter aquele efeito devolutivo vertical que a gente chama, né? Que é um efeito devolutivo onde tudo está sendo analisado, porque a gente sabe que quando vai a tribunais superiores, aí as questões são limitadas a direito. Então, é importante que, se você está no segundo grau, você traga o debate para o seu processo. E também você tem a oportunidade de repente, esclarecer uma questão de fato que, às vezes, foi entendido de uma forma pelo julgador, mas, na verdade, tem outro aspecto. Então, você pode também fazer esse esclarecimento. Então, essa é a melhor modalidade. Eu até que coloquei aqui no slide uma determinação regimental do Tribunal de Justiça vou mudar aqui, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que ele traz ali pontuado dentro do regimento como que funciona o plenário virtual, para que vocês tenham um entendimento melhor, para que vocês realmente fixem que essa dimensão de que o plenário virtual, ele acontece de forma automatizada, tá? De forma automática, e não tem ali uma abertura muito ampla para uma participação do advogado. Então, você tem aqui no artigo 118 lá no regimento, e você acha não só nesse regimento do TJ de Minas Gerais, mas outros regimentos também, vocês vão encontrar disposições semelhantes, mostrando como funciona os feitos que vão para o plenário virtual, tá? Aliás, quando você atua em segundo grau, os regimentos internos dos tribunais serão muito importantes, documentos que vocês têm que ter acesso, que vocês têm que acessar, que vocês têm que consultar, tá? Então, é importante que vocês tenham. Eu vou até deixar alguns que eu vou trabalhar nessas aulas de hoje, eu vou deixar para vocês anexo, para que vocês possam ter acesso, tá? Então, o que diz lá no artigo 118 do Regimento Interno do TJ de Minas Gerais? No julgamento virtual, o relator encaminhará o seu voto aos demais componentes da turma julgadora por meio eletrônico. Os demais componentes da turma julgadora poderão requisitar os autos para exame e manifestação e manifestarão sua adesão por meio eletrônico. Não manifestada a divergência ou ocorrendo o consenso, o voto do relator servirá como acórdão para publicação no Diário do Judiciário Eletrônico. Então, vocês percebam o quê? Que o relator está lá, ele abre a sessão, vota, lança o voto dele lá, encaminha para os demais julgadores. Os demais julgadores não estão ali com os autos em acesso, eles podem requisitar para conferir, e aí eles decidem se eles vão acompanhar ou não o voto do relator, acompanhando, o voto é lançado no sistema como um acórdão que vai ser registrado, não acompanhando, aí abre-se a divergência, porque aí vai ter uma ampliação de quórum. Mas, veja bem, a gente nunca tem divergência num plenário virtual, né? Sempre há acompanhamento do voto. Ou seja, em última instância, a verdade é que o que é a preponderância da análise ocorre mesmo pelo relator. Por isso que a gente fala que a gente não tem um debate ampliado, porque os outros julgadores não estão ali com uma análise tão atenta para aquele caso como está o relator. Quando você leva para uma sessão telepresencial ou para uma sessão presencial ou até mesmo uma sessão mista, você está ali naquele momento do seu ato oral, naquele momento em que o seu processo está sendo apregoado e julgado, você tem uma atenção de todos. Então, é o momento que você tem para ali, nessa última análise, trazer a discussão do seu processo, porque eles vão prestar atenção, eles vão analisar, eles levam os votos deles na sessão, então eles têm um entendimento do que está ali naquele processo, eles discutem sobre aquele processo, então há efetivamente uma ampliação do debate. Por isso que, no meu entender, é muito melhor que você tenha ali uma sessão telepresencial, mista ou presencial. Mas e aí?
Como é que funciona isso na prática? Os processos, eles vão para o plenário virtual, vão para a sessão telepresencial? Como há essa divisão, tá? Em regra, os processos, eles são distribuídos para julgamento no plenário virtual, por meio de sessão virtual. Para que o advogado tenha uma sessão telepresencial, mista ou presencial designada, ele tem que fazer uma oposição ao julgamento virtual. Isso é o que está contido na maior parte dos regimentos internos dos tribunais. Então, você tem que se opor ao julgamento virtual, tá? E como você faz essa oposição ao julgamento virtual? Bom, para você fazer a oposição ao julgamento virtual, você tem que consultar o regimento interno do tribunal para verificar em que prazo e como você vai fazer essa oposição. Em geral, peticionamento dentro dos autos, né? E aí, no prazo, você vai constatar lá dentro do regimento interno. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Um detalhe que também, às vezes, não consta no regimento interno, mas sim dentro ali de uma resolução do próprio tribunal, que é o que acontece aqui no TJ de São Paulo. Ele está na resolução 903 de 2023, que altera o parágrafo 1º, caput, parágrafo 2º da resolução 549 de 2009, que foi alterada pela Resolução 772 de 2017. E o que ele fala lá que para a gente aqui vai ser importante? Ele vai falar quais são os recursos que vão para o plenário virtual diretamente, aí no caput, e aí no parágrafo 2º, ele vai nos trazer como a gente faz a manifestação de oposição. Tá? Então, ele vai falar, será realizado o julgamento virtual quando incabível a sustentação oral, aí você percebe, no plenário virtual, sem participação do advogado, sem sustentação oral. Salvo se for promovido destaque para julgamento em sessão presencial ou telepresencial, por integrante da turma julgadora, facultando-se aos interessados a apresentação de memoriais em até 5 dias, após a distribuição do recurso ao relator. Então, qual é a dinâmica? A dinâmica é: o processo foi distribuído, o seu recurso foi distribuído à Câmara, remetido ao relator. Quando ele chega para o relator, você tem 5 dias, e essa resolução ainda fala que é independente de intimação, porque eles consideram a distribuição o ato de ciência, 5 dias para peticionar nos autos e informar que você quer o destaque do plenário virtual para o plenário telepresencial ou presencial. Você tem que informar porque faz diferença. Se você falar que é telepresencial, você vai poder fazer a sua sustentação oral de forma remota. Se você falar que é plenário presencial, aí você vai ter que ir até a sede do tribunal para fazer a sustentação oral. Então, você tem que consignar isso. E aí você manifesta nos autos. Eles vão retirar o processo da pauta de julgamento do plenário virtual e mandar para o plenário telepresencial ou presencial, de acordo com a sua manifestação aí, em que você fará a sustentação oral. E aí vai ser designada a sessão e aí sim você vai ser intimada da data e hora da sessão para que você possa comparecer e fazer o seu ato de sustentação oral, tá? E aí, como último exemplo aqui, para a gente já caminhar para o final da nossa aula, para não ficar muito grande a nossa aula, e a gente faz um intervalinho rápido para depois seguir para o próximo bloco, eu trouxe para vocês outro exemplo que está contido no regimento interno do TJ de Minas Gerais. Então, lá no artigo 118, que eu já tinha lido anteriormente para vocês uma parte dele, ele vai falar que, no parágrafo primeiro, que vocês podem fazer um peticionamento de discordância com o julgamento por meio eletrônico no prazo de 5 dias. Então, foi distribuído o recurso, pode peticionar no prazo de 5 dias, se opondo ao julgamento virtual, tá? Não precisa motivar, falar que vai fazer sustentação oral ou não, basta a manifestação, tá? No entanto, por praxe, a gente coloca que o pedido de retirada de pauta é para realização de sustentação oral, tá? Lembrando que, se você não vai acompanhar a sessão de julgamento, fazer a sustentação oral efetivamente,
não é recomendável que você faça o destaque dela do plenário virtual, porque só para ele ir lá, sem você estar presente na sessão, sem que você vá fazer a sustentação oral, não vai resultar aí numa ampliação propriamente do debate. Então, você não vai ter aí atingido uma finalidade de trazer uma atenção para o processo, porque quando o advogado não está lá fazendo a participação, quando ele não está lá sustentando, o relator simplesmente lê lá, pregou o processo, aí é informado para ele que o advogado não está presente na sessão, aí ele simplesmente fala, bom, então vou passar o julgamento, lê a ementa do julgamento, e os pares simplesmente falam de acordo, e encerra ali, não há um debate. Então, ele funciona na sessão ali, durante uma sessão telepresencial ou presencial, mas na verdade não há uma ampliação do debate, porque não há ali um foco de atenção para ele, porque como há quando o advogado está presente fazendo a sustentação oral, acompanhando o julgamento, tá? Então, se você vai fazer a sustentação oral, faz o pedido de destaque e aí já coloca, embora não precise motivar, coloque lá que você vai fazer a sustentação oral, porque já dá lá a sua motivação previamente, tá bom? Bom, nesse bloco eram essas as pontuações que eu queria trazer para vocês, explicar como funciona a sessão de julgamento. Agora a gente vai fazer uma pausa, vocês vão lá, tomam uma aguinha, um café e voltem para o nosso segundo bloco, onde a gente vai começar a falar do procedimento que deve ser feito para que vocês possam sustentar. Porque uma coisa é vocês se oporem ao julgamento virtual para que vocês possam levar ele para uma sessão onde a gente tem ali uma possibilidade de participação do advogado efetiva, mas outra coisa é vocês chegarem a fazer a sustentação oral, porque tem que ter o ato prévio ali, o procedimento que vocês devem seguir para se tornar apto a fazer essa sustentação oral, tá? Então, a gente vai trabalhar isso no próximo bloco. Vai lá, toma um café, toma uma água, volta aqui que a gente se vê daqui a pouquinho. Até mais!